Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Bossa Brasil Notícias de hoje, que está cheio de grandes reviravoltas na cena política nacional, no embate da cena política nacional. Vamos ver que o presidente Jair Bolsonaro irá, na semana que vem, falou hoje no Twitter, que irá pedir o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e do Barroso, é isso mesmo. Vamos ver por que ele vai tomar essa medida. Vamos lá. Para isso, pessoal, para a gente entender por que Bolsonaro irá pedir o impeachment, se é assim que a gente pode falar, não é? Se é de fato entender, porque creio eu que todos já estejam a par de tudo que tem acontecido, não é? Todos os arroubos, a Constituição brasileira, no caso, vários pedidos de inquérito sem passar pela Procuradoria-Geral da República. Então é tudo muito estranho. E o que aconteceu ontem, por exemplo, não é, foi a questão da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson e presidente do PTB nacional. Então foi preso um presidente de um partido político, mesmo a gente sendo favorável ou não a pessoa em si do Roberto Jefferson, porém, mesmo assim, ele foi preso por um crime de opinião, que isso não existe, só existe em ditaduras. E a gente tem percebido, além do Roberto Jefferson, a prisão do deputado Daniel Silveira e também de jornalistas como o Eustáquio, e censura nas redes sociais. Então tá tudo se encaminhando para uma ruptura de dois poderes, no caso o executivo com o judiciário. Então a gente vai tentar entender um pouco mais do que aconteceu com Roberto Jefferson e depois vamos para o que falou o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro no Twitter hoje pela manhã, falando desse pedido que ele irá fazer de impeachment de 2 ministros do STF. É isso mesmo, vamos lá. Então, o Alexandre de Moraes falou que pediu sem a opinião do PGR, porque, segundo ele fez o pedido e deu 24 horas para o PGR se pronunciar sobre a questão do pedido de prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, e o PGR não respondeu em tempo hábil. Só que depois o PGR veio num comunicado dizer que isso não foi verdade, que ele se manifestou sim, que ele deu seu parecer e disse que isso seria uma prisão irregular, uma vez que era simplesmente uma censura prévia, entendeu? Vamos ver aqui. Então, Moraes diz que o PGR deixou de opinar sobre a prisão de Roberto Jefferson. Disse que ele tinha 24 horas para emitir o parecer, mas não deu retorno. PGR diz que se manifestou no tempo devido. Vamos ver. Então, na decisão que mandou prender o ex-deputado federal e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, deixou transcorrer o prazo para opinar sobre a detenção do ex-congressista. Segundo o magistrado, apesar de ter sido estimada
ter sido estimada a se manifestar em até 24 horas no último dia 5 de agosto, a PGR não apresentou nenhuma resposta à Corte. Em 5 de agosto de 2021, a Procuradoria-Geral da República foi regularmente intimada para manifestação no prazo de 24 horas, deixando o prazo transcorrer inabis, ou seja, passou do prazo e não obteve nenhuma manifestação. Só que o PGR falou, após determinar a ordem de prisão do Roberto Jefferson, o ministro disse que a PGR, querendo, poderia acompanhar as diligências, ou seja, poderia acompanhar a prisão do ex-deputado, sendo que a Procuradoria afirmou o seguinte: somente que houve manifestação do PGR no tempo oportuno. A PGR afirma que não vai divulgar na íntegra o parecer por se tratar de um processo sigiloso. O entendimento da PGR é que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal, disse a Procuradoria-Geral da República. A PGR não contribuirá para ampliar o clima de polarização que atualmente atinge o país, independente de onde partam e de quem gere os fatos ou narrativas que alimentem os conflitos. Então o PGR deixou bem claro que ele se manifestou sim e que essa manifestação foi contrária ao pedido de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, por se tratar de segundo ele, uma censura prévia à liberdade de expressão. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes enviou uma nota logo em seguida e reafirmou que a Procuradoria deixou o prazo passar. Até a decisão que decretou a prisão preventiva de Roberto Jefferson na data de ontem, 12 de agosto, não havia qualquer manifestação da Procuradoria-Geral da República a esse respeito, embora vencido o prazo, disse a nota. Então o ministro ele voltou a afirmar que o PGR não se manifestou no tempo hábil e mesmo após as 24 horas que o ministro Alexandre de Moraes deu para a PGR se manifestar, mesmo depois desse tempo, ele ainda não tinha se manifestado. Ou seja, é como ele está deixando claramente que o PGR está mentindo. E aí fica no ar. O PGR está mentindo ou é mais um arrobo do ministro Alexandre de Moraes? O que será que está de fato acontecendo? Então, o ex-deputado ele foi preso na sexta-feira, ontem, no dia 13 de agosto, no inquérito que mira a atuação de milícias digitais antidemocráticas. Além da prisão preventiva, Moraes determinou buscas e apreensões contra Roberto Jefferson e bloqueio também de seus perfis nas redes sociais do ex-congressista. Moraes listou diversos ataques de Roberto Jefferson a ministros do STF e a críticos do governo Jair Bolsonaro. Isso inclui um tweet em que chamou o embaixador da China de macaco e comparou a população LGBT e a drogados, certo? Então, assim, tá tudo muito confuso, porque não existe esse crime de atos antidemocráticos e apenas a questão de você se manifestar, independente da forma como o Roberto Jefferson se manifestou. A gente sabe que ele extrapola ali nos seus discursos, porém, mesmo assim, isso não chega a ser, segundo grandes juristas, isso não chega a ser uma ameaça, uma intimidação que venha a ser, de fato, um ato considerado um ato antidemocrático que ponha em risco a democracia. E isso é a questão de você opinar, de você falar sobre determinado assunto,
está dentro do que a lei chama de manifestação popular, de liberdade de expressão. Então, grandes juristas dizem que esses inquéritos abertos contra a opinião, e que a gente percebe que é só contra a opinião de um dos lados, é muito estranho, que beira a uma censura. E é o que deixou claro aqui o PGR quanto a este específico caso do Roberto Jefferson, de prendê-lo por opinar. Então, o representado pleiteou o fechamento no caso falando do Roberto Jefferson, disse que o representado pleiteou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra ministros, porque não concorda com seus posicionamentos, escreveu Moraes. A reiteração dessas condutas por parte de Roberto Jefferson revela-se gravíssima, pois atentaria ao Estado Democrático de Direito e às suas instituições republicanas. Certo? Ao contrário do que aponta essas matérias, houve sim manifestação do PGR, como a gente falou, no tempo oportuno, como ocorre em todos os procedimentos submetidos à unidade. Em respeito ao sigilo legal do processo, não será disponibilizado detalhes do parecer. O entendimento do PGR é que a prisão representaria, como a gente já falou, uma censura prévia à liberdade de expressão, o que é vedado pela Constituição Federal. Então vamos ver o que vai acontecer nesse embate todo. E vale lembrar que Roberto Jefferson, além de atualmente ser um colaborador do nosso presidente Bolsonaro, dele ser um apoiador, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro, ele é, na verdade, considerado por muitos como um homem-bomba, uma vez que ele sabe bastante coisa de muitas pessoas, e alguns dizem que até mesmo dos próprios ministros. Então, prender Roberto Jefferson, além de que muitos juristas acham que isso é ilegal, inconstitucional, muitos dizem que é um tiro no pé, uma vez que ele sabe muita coisa de muita gente, que ele tem muito poder. Tanto é que ele falava de forma mais enérgica com relação aos ministros. Então, a forma como ele já tratava nos seus discursos os ministros, demonstra ali que ele, como a gente diz aqui, ele tem o pescoço grosso, né? Tipo, ele tem muita marra porque ele sabe muito, certo? Não concordamos, não é, a forma como ele se expressa, porém, mesmo assim, muitos juristas dizem que mandar prender sem ter inquérito nenhum, sem ser julgado, sem passar em todas as instâncias, sem o trânsito em julgado, como eles falam, é muito estranho. Beira a uma inconstitucionalidade. Então vamos ver o que está acontecendo, certo? E por isso mesmo, depois da prisão ontem do Roberto Jefferson, houve vários boatos de que a próxima vítima seria o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, por ele ser bem atuante nas redes sociais. Então estavam os zuzuzum ontem, a partir da meia-noite mais ou menos, que a próxima vítima seria o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro e um dos principais atores, não é, políticos que trouxe a vitória de Jair Bolsonaro. Então, como ele é muito atuante nas redes sociais, estavam todos falando já em tom de ameaça, dizendo que o próximo a ser preso será
Carlos Bolsonaro. E aí hoje pela manhã já veio muito cedo Bolsonaro fazendo já uma retaliação. É o que a gente vai ver agora. Então, Bolsonaro diz que pedirá processo contra Moraes e Barroso no Senado. A publicação foi feita hoje, um dia após a prisão do Roberto Jefferson, o presidente nacional do PTB. Todos sabem, segundo Bolsonaro, certo? Um tweet do Bolsonaro. Todos sabem das consequências internos e externos de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Aí aqui já temos também alguns tweets em resposta de Carlos Bolsonaro com relação a essas pessoas estarem dizendo que ele seria o próximo a ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes, ser a próxima vítima do ministro Alexandre de Moraes. Então, hoje, pela manhã, ele respondeu: há um bando de malandros tentando ligar especificamente meu nome ao enredo da prisão de chefe de outro partido, mais uma vez para atingir o presidente, e se esquecem de incluir em suas cobranças a todos que deveriam, mirando no desgaste proposital de um só. Isso tem método. Mesmo que este senhor, a meu ver, preso de forma injusta, sempre indireta e indireta me atacam quando pode, sem eu saber os motivos. Qualquer inocente sabe que sua prisão é preocupante, não somente a um, mas a todos os brasileiros. Ou seja, ele dá a entender que independente do que aconteceu, mas ele imagina que a prisão foi feita de forma injusta e que espanta que muitos torcem por apenas um lado, sendo que essa prisão, esse arroubo, pode chegar a todos, certo? A todos. Então, seria uma preocupação justa a todos os brasileiros e não somente a um grupo, independente de qual seja o grupo. Inclusive, continuou o Carlos Bolsonaro. Inclusive, aos que celebram quando acontecem com A e reclamam quando acontecem com B. Sejamos sempre justos, pois a política é muito pobre. Mais um dos inúmeros exemplos. Tire suas conclusões sobre imparcialidade. Então ele disse que a política em si é muito pobre e chamou as pessoas para serem imparciais. Certo? E por que ele veio a público tratar desse assunto? Porque ontem o Marcelo Freixo, por exemplo, no caso tudo começou com uma reportagem, um comentário, na verdade, de um repórter da CNN que falou que provavelmente o Carlos Bolsonaro será o próximo preso, que ele está na mira do ministro Alexandre de Moraes. E Marcelo Freixo veio logo a público no seu tweet dizendo que a prisão de Roberto Jefferson seja o primeiro passo para identificar e punir os membros da quadrilha que usa dinheiro público e atua dentro das instituições para pregar a subversão da ordem democrática. Há fartos indícios de envolvimento direto da família Bolsonaro. Então ele sai vomitando qualquer coisa, sem prova, sem nada, e tudo pode, tudo é permitido. Mas o outro lado, qualquer apoiador, qualquer pessoa de direita não pode falar nada, porque está sendo a todo momento censurado e até mesmo preso. Então, os apoiadores da direita, os blogueiros da direita, os youtubers da direita e até mesmo jornalistas da direita que têm algum alcance, que têm algum público, eles são
censurados e alguns até presos, são investigados, são presos, são colocados em inquéritos dizendo que estão formando uma quadrilha, uma milícia, qualquer coisa do tipo. Isso sem prova de nada, mas eles continuam afirmando. É uma censura somente de um lado, não que a censura deva existir de lado nenhum. Porém, a gente tem visto essa caça às bruxas. Então, Marcelo Freixo falou antes, não é? Há também provas de que deputados extremistas para a direita sempre vai utilizar esses termos, não é? Como Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, usaram verba de gabinete para divulgar atos a favor do fechamento do Congresso e do STF, o que é mentira. Estamos falando de criminosos, delinquentes, bandidos que estão usando verba e estrutura pública para pregar o golpe. Esse bando se organiza dentro do Planalto e de mandatos bolsonaristas em parlamentos espalhados pelo Brasil. Todos têm que ser rigorosamente punidos. Aí embaixo ele falou: será que Carlos Bolsonaro já está escondido no sítio do Wassef para não acabar como Roberto Jefferson? Então todo esse zum começou ontem à noite e hoje pela manhã a gente viu a retaliação do presidente Jair Bolsonaro. Como hoje é sábado, ele já deixou claro que segunda irá pedir fazer o pedido oficialmente de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e do Barroso por estar extrapolando a Constituição. Eles estão nos arroubos constitucionais, estão abrindo inquéritos, sendo eles vítima, juízes, investigadores, tudo numa só pessoa. E isso, o que muitos juristas falam, totalmente inconstitucional, ilegal. Você não pode ser 3 agentes num processo só, certo? Se você é vítima, você não pode solicitar. Você é vítima, você solicita, você investiga e você julga. Então, isso sem passar pela Polícia Federal, sem passar pela PGR e pelo Ministério Público e por aí vai. Então, é tudo muito estranho o que está acontecendo. E o que se dá a entender é que eles estão indo para cima a todo custo para tentar derrubar o presidente o quanto antes, ou mesmo para tentar fazer com que o presidente ele extrapole também e venha corroborar com as narrativas que o Bolsonaro estaria querendo aplicar um golpe este que ele iria aplicar nele mesmo. Então é muito contraditório. Porém, se Bolsonaro ele tomar uma medida mais drástica, eles sairiam a todo custo falando que sim, seria um golpe. E aí é que está a sinuca de bico. Como que ele vai agir? Então vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas volto a afirmar que está tudo muito tenso, muito confuso e a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo na cena política nacional, ok? Então, só mostrando aqui uma reportagem, certo? Do 360, Poder 360. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado que pedirá na próxima semana processo contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, no Senado Federal. Afirmou que os ministros extrapolam com atos os limites constitucionais. O presidente também criticou as prisões arbitrárias feitas pelo STF e disse não desejar rupturas institucionais. A publicação foi feita um dia após, certo? A ordem de prisão preventiva do Roberto Jefferson partiu do ministro Alexandre de Moraes.
Então é isso, pessoal. A gente precisa ficar atento porque está tudo... nunca foi tranquilo, não é verdade? O clima político nacional depois que Jair Bolsonaro assumiu o poder. Porém, nessas últimas semanas está mais tenso ainda. Muitos falam em uma possível pedida de ajuda dos militares, ou seja, uma intervenção dos militares para garantir a lei e a ordem. Então, e isso a gente sabe que é tudo muito complexo porque acarretaria em consequências extremas. E o que a gente percebe, não é, interlocutores próximos ao presidente, é que o presidente está tentando a todo custo evitar esse tipo de ruptura. Porém, muitos analistas veem que está a cada dia mais... que isso não vai... que a não ruptura não tem como não acontecer, entendeu? Então a gente precisa estar atento. Eu peço a você que, se gostou dessa nossa explanação, dessa nossa leitura da cena política, que você curta o nosso vídeo. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, possa alertar a mais brasileiros para saber tudo o que está acontecendo no nosso Brasil atual. Até porque, mesmo a gente não gostando tanto de política, o que acontece? A política, ela interfere diretamente nas nossas vidas, principalmente se, por um acaso, o comunismo se perpetuar no Brasil. A gente tem que ficar atento para não transformar o Brasil numa atual Argentina e posteriormente numa Venezuela ou Cuba. A gente tem que lembrar que a Argentina, há 2, 3 anos atrás, era totalmente diferente. E com a reentrada do poder, a esquerda novamente no poder lá na Argentina, com a Cristina Kirchner sendo a vice-presidente, porém ela que manda e desmanda, o Alberto Fernandes é apenas uma espécie de poste, uma espécie de Haddad lá da Argentina. Então eles estão a todo vapor colocando tudo abaixo. Então não permitamos que isso aconteça. E caso você tenha condições de ir às manifestações do dia 7 de setembro, eu te peço que participe dessas manifestações, uma vez que será o aviso, o clamor final da população brasileira, de toda a nação brasileira, contra esses arroubos dos ministros do STF. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro disse que será o último clamor, e dependendo da adesão, da quantidade de pessoas, se realmente ele perceber, aí sim ele vai tomar uma medida mais séria. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porém, eu deixo claro que parece que 7 de setembro ainda está muito longe, e daqui para lá muita coisa vai acontecer. Então era só isso. Um grande abraço, um bom final de semana para você e até mais.